50, versos de 1 a 15. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e o seu redor esbraveja grande tormenta. Intima aos céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou o Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereço a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Versículo 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por esse dia. Somos agradecidos a ti, Senhor, pela tua palavra, por cantarmos ao Senhor, ó Deus, por sabermos que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, ó Deus. O Senhor é Deus que não se cansa de renovar as nossas vidas, de nos dar, ó Pai, a alegria do Senhor, ó Deus. Pai amado, mais uma vez que possamos aprender de ti nessa noite, que essa palavra seja para nós, ó Deus, um descanso, ó Pai, que ela venha aumentar a nossa confiança, ó Deus, que ela venha estreitar, ó Pai, o nosso relacionamento com o Senhor, como um filho que necessita de auxílio e encontra em seu Pai. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Esse dia é um dia em que esse sentimento de ansiedade, apreensão, agonia, tristeza, vem sobre o nosso coração. Isso que nós estamos chamando de o dia da angústia. E independentemente por qual motivo seja, talvez problemas financeiros, problemas emocionais, ou não temos problemas, sabemos que de quando em quando a angústia, a tristeza toma conta do nosso coração. E nessas horas, como nós cantamos há pouco, nós pensamos sim em olhar para trás. Mas nós vamos aprender nessa noite que nós devemos clamar o nome de Jesus e não olhar para trás. Porque se nós nos afastarmos do Senhor, se nós deixarmos que o medo, que a angústia venha tirar de nós a paz, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos perder a batalha.
Tem uma frase de Max Lucado que diz: a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo faz visitas a todos, mas faça do seu medo um visitante, não um residente. Então, as dificuldades, o dia da angústia, os problemas, eles são visitantes. Todo mundo passa por isso, não é? Mas faça dele apenas um visitante e não um residente. Ou seja, nós podemos em Deus fazer com que esse dia passe e a alegria do Senhor volte a tomar conta de nós. O Salmo 50, talvez vocês podem estranhar, né? O pastor vai falar sobre paz, vai falar sobre dia de angústia e paz, com um texto que aparentemente Deus está bravo com as pessoas. Eu sou poderoso, aquele que não guarda silêncio, aquele que não aceita os seus sacrifícios, não aceita os seus holocaustos, os seus animais. Mas esse texto é exatamente um texto que Deus chama a atenção do seu povo porque Ele ama o seu povo. Esse texto fala a respeito do povo de Israel que vivia uma religiosidade de observâncias e cerimônias externas. Por isso que os sacrifícios deles não eram agradáveis a Deus. Eles começaram a imaginar que o que Deus exigia era nada mais do que os seus sacrifícios e ritos. E muitas vezes Deus diz: eu quero o teu coração. Quando vocês se reúnem, eu quero que vocês estejam aqui me servindo de coração. Então esse salmo ele vai falar a respeito desse erro grosseiro que o povo estava vivendo, que era uma vida de cerimônia, de religiosidade, mas um culto de cerimônias e não um culto racional, um culto de práticas e não um culto espiritual. Por isso que a gente chega aqui no versículo 14, quando Deus diz: oferece a Deus sacrifícios e ações de graças e cumpre os seus votos. Ou seja, ofereça ao Senhor um sacrifício verdadeiro, não apenas rituais distantes. Cumpra os seus votos, não apenas venham a dizer que me amam, a dizer que vão fazer coisas para mim, mas cumpra os seus votos. E depois desse versículo, vem o versículo 15, que é a base da nossa mensagem. Invoca-me no dia da angústia, te livrarei e tu me glorificarás. Repare que Deus, desde o início do texto, Ele está clamando às pessoas. Ele diz: escutem, fala ao poderoso, clama por toda a terra. Será que toda a terra escuta a voz do Senhor e menos vocês? Me escutem. O Deus Todo-Poderoso, versículo 7, ele fala novamente: escuta, povo meu, e eu falarei. O que ele quer dizer? Aquelas pessoas poderiam até ouvir, mas não escutavam. Sabiam de Deus, mas não ouviam de forma profunda em seus corações. Uma vez eu disse, a respeito de um pastor que fez o teste para perceber se as pessoas estavam ouvindo ou escutando. Ele tirou o microfone e passou a falar sem o microfone por algum tempo. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças. E disse que aquilo que ele falou sem o microfone, todo mundo entendeu, prestou atenção. Porque saiu um pouquinho, o cérebro funcionou, né? É muito difícil a gente escutar com o coração, ficar fixo na mensagem. O pastor demorar muito, ele vai perdendo as pessoas, né? Eu digo que às vezes os primeiros 10 minutos a gente tem bastante gente, depois as pessoas começam a se perder. Mas não deve ser assim. A gente deve
Estar atento o tempo todo. E é difícil, né, irmãos? É difícil lembrar qual foi o salmo lido no início do culto. É difícil lembrar o que nós cantamos há pouco. Deus diz então, escute. Porque aquelas pessoas, imagine, se eles estavam servindo a Deus só de religiosidade, o que ia acontecer com eles no dia da angústia? Eles não iam ter essa presença de Deus real. Eles não poderiam ser consolados de forma verdadeira. Porque a vida espiritual deles era apenas cerimônias. Então por isso Deus está falando, vivam, sirvam, cumpram os seus votos. E aí no dia da angústia, invoca-me. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Porque se a gente não estiver com comunhão com Deus, no dia da angústia nós vamos ser igual uma pessoa qualquer, que a primeira coisa que fala, ai meu Deus, né? Bate o carro, ela fala, ai meu Deus. Seja quem for. Pode ser até uma pessoa que se chama ateu. Mas será que o Senhor está realmente consolando aquele que não tem comunhão alguma com Ele? Graças a Deus, até em momentos assim, Deus leva pessoas, mas muitos não. Muitos continuam na sua distância do Senhor. Então, irmãos, esse texto traz para nós uma palavra muito importante. Primeiro, um convite. Invoca-me. Este é o convite. Ou seja, Deus quer que nós lhe falemos a respeito da nossa dor. Deus quer que nós estejamos pedindo ajuda, socorro. Num dia destes, ou seja, num dia de angústia, nós devemos invocar o Senhor. O Salmo 77, versículo 2 diz o seguinte: no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Tempo de angústia é tempo de proximidade de Deus. Muitos pensam que tempo de prosperidade é tempo de vida abençoada, de proximidade de Deus. Mas às vezes a gente percebe que na prosperidade, muitas vezes nós nos afastamos mais de Deus. Infelizmente, né? Mas com certeza o tempo de angústia, de dor, de desespero, nós nos aproximamos de Deus. E é importante sim que nós estejamos nos aproximando de Deus. Na 1:7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Ele conhece a nossa angústia. Invoca-me, é o que diz o Salmo 50:15. O único caminho, o único recurso seguro é a presença de Deus. Tem uma outra frase de Max Lucado que diz o seguinte: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão. Não meça o tamanho da montanha. Fale com aquele que pode removê-la. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquele que sustenta o universo. Gigantes, temos que encará-los, contudo não precisamos enfrentá-los sozinhos. É interessante, irmãos. Quando a gente se concentra realmente nesses tais gigantes, ou seja, na dor, na dificuldade, quando você começa a olhar só para os seus problemas, você vai tropeçar, você não vai suportar. Mas quando na hora que a gente estiver diante dos problemas, nós começarmos a não medir a montanha, mas começar a orar àquele que pode remover as montanhas, nós vamos ver a diferença. Nós temos que enfrentar os problemas, mas como diz a frase, não é necessário enfrentá-lo
sozinhos. Nós temos Deus que está ao nosso lado. O que diz o Senhor então? Invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia. Em segundo lugar, uma promessa. Que promessa é essa? Eu te livrarei. Quem invocar o Senhor, quem buscar o Senhor, pode encontrar a solução, a consolação, o amparo de Deus. O nosso sofrimento nunca é maior do que a consolação de Deus. É uma frase do Reverendo Hernandes, ele gosta muito de falar essa frase. Nosso sofrimento nunca é maior do que a consolação de Deus. Que bom, né? Que bom isso. Não sei se você está passando por uma dor agora nesse momento, uma dificuldade muito grande nesse momento, ou se você está passando por um momento de consolo, você já está até esquecendo a sua dificuldade. Você está podendo comprovar isso, né? O consolo de Deus é muito maior do que as provações, do que a tentação. O comandante do universo sustenta a nossa vida na maior tempestade. Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade? Um Cristo imperturbado. Qual a diferença da minha vida com uma vida de alguém que não tenha Jesus? Não é a ausência de tempestades, mas é eu descobrir na companhia de quem eu estou na tempestade. Isso nos lembra de Mateus 8, 23 a 26, quando entrando no barco com seus discípulos, sobreveio uma grande tempestade. E aqui diz que o barco de sorte era varrido pelas ondas. E Jesus dormia. Na tempestade eles encontraram um Cristo imperturbado. E o que deveria ser para eles consolo, eles deveriam simplesmente olhar para Cristo e falar: mas ele está tranquilo, que não tem problema, não vai acontecer nada. Não é possível que Deus vai morrer aqui afogado, né? Mas eles ficaram amedrontados, e conta o texto que eles foram lá acordar Jesus, né? E dizendo: como que você pode dormir uma hora dessa? Salva-nos, Senhor. E Jesus disse: homens de pequena fé. Ou seja, comigo no barco, o medo. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Quando a nossa perspectiva está em Deus, ou seja, quando o nosso olhar está em Deus, naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer, nós podemos ter paz. 8:27 diz: maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que o mar e os ventos lhe obedecem? Quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos confiar, descansar, porque eu te livrarei, diz o Senhor. O salmo que nós lemos no início, qual foi mesmo? Salmo 46. Esse salmo é uma pregação muito boa, não, irmãos? Nós somos tão de pequena fé que às vezes a gente consegue ler e não atentar para tamanha mensagem, né? É aquela história de ouvir e não escutar. Mas o que diz o salmo? Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Quando você lê isso, você está dizendo que você concorda, né? Então, eu estou dizendo: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, não temeremos. E às vezes
Primeiro problema que aparece, nós desesperamos, né? Aqui diz: não temeremos. Nós falamos nesse mês sobre corrupção, os problemas, e às vezes parece que a terra está se transtornando. Problemas por todo lado. O que o texto está dizendo? Que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. É como se ele dissesse: vocês podem estar vivendo nessa terra de corrupção, de problemas, de catástrofes, de seja o que for, mas você que tem Deus como refúgio, é como se você estivesse com um barco navegando por um rio tranquilo, muito gostoso. Aquele rio calmo, uma água que não é tão gelada, né? Nós não temos por que temer, porque Deus nos coloca numa situação de paz. Ah, mas eu não estou na tempestade. Eu estou na tempestade, mas é como se eu não estivesse, porque o sentimento que eu tenho não é da tempestade. As pessoas ao teu redor vão estar desesperadas, pulando, correndo, gritando, mas você vai poder olhar para essas pessoas e continuar em paz, passando por situações iguais ou parecidas que muitos desses. Tem um comentário deste salmo de Calvino, diz o seguinte: aqueles que descansam em Deus e põem nele a sua confiança, realmente podem gloriar-se, não somente que jamais se desfalecerão, mas também que serão preservados em segurança e sem preocupação em meio às ruínas de um mundo em declínio. Às vezes a gente ora muito para que o mundo melhore, né? Talvez a nossa oração seja que eu tenha mais esse sentimento de proximidade de Deus, para que eu venha sentir, me gloriar, me alegrar, não desfalecer, mesmo vivendo em meio a ruínas de um mundo em declínio. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os problemas aconteçam, eu confiarei. Esse mesmo salmo no versículo 10 diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a promessa? Te livrarei. Quem faz a promessa? O Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor fiel. Tu és fiel, Senhor, todas as obras têm se mostrado assim. Então nós vemos que duas coisas Deus tem, né? Ele é poderoso, ou seja, Ele tem capacidade de mover as montanhas, matar os gigantes. E Ele é fiel, é aquele que promete e cumpre o que faz. Eu te livrarei. Pode ser que o socorro não nos chegue da mesma forma que nós esperamos, que nós pensamos, mas é certo que chegará. Você tem essa certeza de que o socorro sempre chega? É isso que a Bíblia quer que nós tenhamos. Confiar no Senhor, que Ele nos livrará. Como resultado, tu me glorificarás. Livres da angústia, resultado, uma imensa alegria e gratidão. Por isso, o texto diz: e tu me glorificarás. O próprio Deus já está dizendo: olha, vocês vão sentir angústia, mas vocês devem clamar a mim. E quando vocês clamarem a mim, eu ouvirei e eu livrarei. E tu me glorificarás. Vamos glorificar o nome de Deus. Não há como parar de agradecer a Deus.
Não há como parar de testemunhar o que Deus fez. O Salmo 40 é uma expressão do que Davi fez depois de passar por um grande livramento. Ele diz que esperou pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele esperou com confiança e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu quando eu clamei por socorro. E aí ele fala sobre esse livramento. Tirou-me de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha, e aí me pôs nos lábios um novo cântico. A gratidão, né, irmãos? Essa gratidão que é testemunho. Não há maior testemunho do que gratidão, do que mostrar para as pessoas lá fora a felicidade que nós temos do livramento que Deus faz na nossa vida, transformação que Deus faz na nossa vida. Ela é expressa na forma que nós vivemos, glorificando o nome de Deus. E talvez seja algo óbvio, né? Essa sequência, e tu me glorificarás. Mas talvez não seja tão óbvio que foi posto aqui, né? E tu me glorificarás, não se esqueçam. É como se Deus estivesse falando: olha, vocês confiem e eu vou livrar vocês. Aí no final ele diz: e vocês, vai lá agradecer, glorifiquem o meu nome. O que acontece muitas vezes é que no dia da angústia podemos passar por uma experiência de autoglorificação, de achar que somos melhores, né? Somos mais importantes, e no lugar de glorificar a Deus, começar a glorificar a nós mesmos. Aí saímos de um problema. Qual era o problema? Angústia. Para outro problema, soberba. Achar que somos vencedores por nós mesmos. Mas a Bíblia diz que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. A glória deve ser dada a Deus. Você está vivendo um dia de angústia? Ore, invoque o Senhor, peça sua ajuda, seu socorro. Ele prometeu ouvir e socorrer. Depois não se esqueça de agradecer, de testemunhar, de glorificá-lo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Você está passando por angústia, tribulação? Lembre o que Paulo falou: nosso sofrimento, ele colocou como leve e momentâneo, se comparado com as glórias que nos virão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se passamos por dificuldades, a jornada não é fácil, mas a chegada vale a pena quando estivermos com o Senhor. Irmãos, não há o que pensar, não há onde correr. Eu não sei como tem sido a sua experiência, mas se você tem encontrado dificuldades de fazer dos problemas apenas um visitante, né? E não expulsá-lo, se você tem feito da angústia um morador da sua vida, é hora de clamar a Deus, porque Deus não quer que nenhum de nós viva com algum tipo de morador inoportuno, como a tristeza, o pecado, a angústia, a dor, qualquer coisa que seja ruim. O máximo que pode fazer é uma breve visita na nossa casa, não é? Não pode morar na nossa casa. Agora deve morar na nossa casa tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, e principalmente o Senhor. Aonde a gente estiver, Cristo tem que estar no barco.
Porque na hora da tempestade ele está ali ainda, está dormindo, mas está aqui comigo. Se está dormindo é sinônimo que as coisas estão boas ainda, né? Que ainda não tá tudo perdido. Deus está tranquilo. E tenha essa sensação, esse sentimento de alguém que vive como um barco tranquilo em um rio, enquanto que muitos outros estão num universo paralelo aí, né? Numa tempestade, na destruição. Não pense que por estarmos tão próximos de um mundo corrompido, de um mundo de desespero, a gente tem que se contaminar com eles. A gente tem que viver esse desespero. Vive vida paralela. Corre no seu riozinho com Deus, enquanto o mundo está desesperado. Ainda que as águas tumultuem, eu estou lá, nesse rio, cujas correntes caem lá da cidade de Deus e nos alegram. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos por esta noite, agradecemos a Ti, ó Deus, porque grandes são as Tuas promessas, Deus. O Senhor, ó Pai, conhece cada um de nós e sabe a nossa vida, ó Pai, e quer que nós estejamos oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a nos reunirmos, não apenas porque aprendemos a vir à igreja, ou por qualquer outro motivo. Não permitas que nos estejamos aqui, ó Deus, reunidos apenas formalmente, ó Deus, mas que o nosso coração esteja aqui, ó Pai, na Tua casa. E assim, ó Pai, a cada momento possamos ter a paz do Senhor, ó Deus. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa alma, que guarda a nossa vida. Ó Deus, liberta, Senhor Deus, liberta da dor, da tristeza. Que a consolação do Senhor seja maior, pois ela é maior que os nossos problemas. E que o Senhor Deus nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.